Sejam todos bem-vindos a este nosso encontro literário aqui na Biblioteca Pública Estadual Alcir Lacerda. Existe literatura no Amapá? Vai ser essa a discussão e o tema da reflexão da noite de hoje, que faz parte do projeto Seminário de Literatura Amapaense em Destaque, que foi selecionado por edital da Lei Aldir Blanc. Faremos agora a leitura dos integrantes da mesa que irão discutir o tema Existe literatura no Amapá. Boa noite a todos. Iniciando ou dando continuidade ao projeto e ao programa, conforme foi falado, do Seminário de Literatura no Amapá em Destaque, hoje nós temos a fala dos dois ilustres convidados. Por uma questão de organização e administrar os trabalhos e o tempo, serei a mediadora. Por isso, eu passo a palavra para a nossa convidada, Alcineia. Alcineia Cavalcante nasceu em pleno carnaval em 19 de fevereiro de 1956 em Macapá, no Amapá, onde vive até hoje. Filha do poeta Alci Araújo Cavalcante, com a professora Deusuíte Cavalcante, começou a escrever aos 10 anos de idade. Aos 11 anos, seus poemas eram publicados em jornais e revistas do Amapá. Alcineia Cavalcante é jornalista, professora, poeta e escritora. Tem vários livros publicados e participação em diversas antologias e coletâneas. Por sua obra, já recebeu inúmeros prêmios, troféus, diplomas e medalhas de honra ao mérito, comendas e medalhas de mérito cultural, não só no Amapá, mas também no Brasil e no exterior. Participa ativamente dos movimentos culturais, é fundadora do grupo poético Universo e do movimento Poesia na Boca da Noite, foi membro titular do Conselho Estadual de Cultura, vice-presidente da Associação Amapaense de Escritores e editora cultural do Clube dos Poetas do Amapá. É representante no Amapá da Rede de Escritoras Brasileiras, correspondente internacional do Núcleo Acadêmico de Letras e Artes de Lisboa. Alcineia participa ativamente da vida cultural e mantém um site www.alcineia.com, onde divulga notícias e cultura, especialmente a literatura. Para responder a pergunta, existe literatura no Amapá? Então vou ser bem objetiva. Sempre existiu, existe e existirá. Quando o Amapá ainda pertencia ao Pará, já se produzia literatura aqui. Olha, por exemplo, em 1884, Amapá era Pará, né? 1884. O Mendonça Júnior, que dá nome de rua, ali é a Rua do Canal, jornalista, poeta, escritor, fundador do jornal Pinzônia, em 1884 ele já publicava o seu livro de poesia, o Crepusculares, que infelizmente a gente não consegue um exemplar, né? Nem em sebo e tal, tem aí mais de 100 anos, né? E 4 anos depois, em 1889, o Alexandre Vaz Tavares também já publicava suas poesias. Uma poesia dele muito famosa é a poesia Macapá. Consta que, inclusive, ele foi o primeiro poeta a fazer. Aí vamos puxar quando o Amapá é desmembrado do Pará, né? Território federal do Amapá. Aí a literatura ganhou mais impulso ainda, porque veio muita gente de Belém, veio gente do Rio de Janeiro, para fazer parte da primeira equipe do governo do território. E essa turma chegou aqui, aí acostumada com grandes eventos, né, em Belém, no Rio, São Paulo, disse, não, a gente tem que movimentar o setor cultural aqui. E se uniu Alci Araújo, Álvaro da Cunha, Arthur Nery Marinho, Aloísio Cunha, Ivo Torres, e começaram a fazer encontros, noite litero-musical, começaram a publicar livros. Aí o que é que eles diziam? Bem, nós temos o livro, a gente precisa divulgar. E como é que a gente vai divulgar? Como é que a gente vai mostrar para o Brasil que aqui se produz literatura, que o Amapá tem literatura? Aí o que é que eles fizeram? Criaram uma revista, a revista Rumo, que circulou em todo o país
e tinha correspondente nas principais capitais, né? O jornal Estado de Minas, inclusive, diz que Drummond ficaria muito feliz de estar nas páginas da revista Rumo, que a revista Rumo, ela explicava e mostrava o Amapá. Naquela época, vejam, na década de 50, foi quando saiu essa revista. Criaram a editora Rumo, né? A editora, para editar os livros dele, foi pela editora Rumo que saiu o livro Autogeografia, do Alci Araújo. Saiu, se eu não me engano, O Pássaro de Chumbo, do Álvaro da Cunha, foi pela Rumo. Saiu a antologia Modernos Poetas do Amapá. Essa antologia, inclusive, foi lançada em Belém, no Rio, né? E, assim, eventos grandiosos. E criaram o clube de teatro, um clube de teatro, porque aí queriam juntar tudinho, literatura, música, teatro, o clube de arte Rumo também, e aí queriam juntar tudinho, a literatura, música, artes plásticas e tal, né? Mas o forte era a literatura. Depois dessa turma ainda vem Cordeiro Gomes, que veio da Vigia para cá. Aí depois, olha, vem chegando Luiz Alberto Guedes, né? Lá pelos anos 70, Luiz Alberto Guedes está publicando, aí vem Isna Lima, né? E tantos outros, mais um pouquinho mais lá na frente, aí chega Paulo Tasso, aí vem Sânzia, vocês ouviram o currículo da Sânzia, e está surgindo aí mais gente. Então eu digo que existiu, existe e existirá sempre a literatura no Amapá, produzida no Amapá. Eu não falo assim, muito assim, literatura amapaense, porque eu acho que a literatura é universal. E, como eu digo, eu coloco no mesmo balaio o Manuel Bispo e Mário Quintana, Paulo Tasso, Drummond, Ricardo Luiz, Luiz Alberto Pastana, eu coloco junto ali com Manuel Bandeira, com todo mundo, porque quando a gente, de repente, começa a achar que os lá de fora são melhores do que os nossos, quando a gente, na escola, quer só declamar Drummond, Bandeira, não quer saber dos nossos, nós mesmos estamos nos colocando numa posição muito inferior. Vamos passar, então, as considerações para a explanação do José Pastana. José Queiroz Pastana nasceu no dia 27 de novembro de 1964, no distrito de Fazendinha, na cidade de Macapá, Amapá. Lançou as obras No Meio do Mundo, em 1997, Acalantos Poéticos, em 1999, primeiro CD de poesia do estado do Amapá, e a revista Amapá Cultural, no ano de 2000, parceria com Ricardo Ponte, Sandra Fernandes e Leão Zaguri. José Pastana idealizou também, com Ricardo Ponte e Leão Zaguri, vários projetos culturais: Projeto Raízes, Festival Amapaense de Poesia, documentário sobre a literatura amapaense, Amazonsat, Galeria de Artes Literárias, Encontro de Escritores da Região Norte, Poesia em CD, Exposição Itinerante, intercâmbio com outros estados e países, palestras, simpósio, e fundou algumas entidades culturais: Clube dos Poetas, Sindicato dos Escritores e Cooperativa de Arte Literária, UNARTE. Participou da Semana Cultural na Guiana Francesa, Cayena, no ano de 2000, e foi um dos organizadores do 2º FEMAC e jurado no 3º FEMAC e 2º FEJOCA. Recebeu condecorações pelos inúmeros projetos e eventos culturais realizados no estado, entre eles título honorífico e voto de congratulações Câmara dos Vereadores e prêmio Destaque em 1996 Fundecap. Atualmente é gerente da Biblioteca Pública Estadual Alci Lacerda. Boa noite, sempre uma honra estar aqui com vocês, com amigos, com pessoas que estão sempre apoiando, sempre valorizando a nossa literatura amapaense. E então, quando foi transformado a cidade em território federal do Amapá, logicamente houve a necessidade de se trazer essas pessoas, ou seja, a mão de obra especializada. E dentre essa mão de obra especializada vieram esses grandes artistas
E esses grandes artistas que vieram de estados diferenciados, principalmente do Pará, eles contribuíram, não além dessa parte burocrática, principalmente com a nossa cultura mapaense. Quando falo com a nossa cultura, eles transitaram em vários segmentos culturais. Também, Alcir Araújo, também ele veio desempenhar uma função aqui, pública, mas, além dessa função, ele se destacou como um dos maiores jornalistas da história do Amapá. Você percebe que ele hoje é a nossa referência maior da literatura amapaense, como outros também que vieram nessa mesma linha, que foi Arthur Nery Marini, como falei, Isna Lima, Álvaro da Cunha, professora Aracide Monte Alverne, Hélio Penafol, e assim, se a gente for fazer essa relação, a gente acaba esquecendo que são muitos dessas pessoas que vieram contribuir com a nossa história, com o nosso trabalho laboral e principalmente com a nossa cultura. Então, eles desempenharam um papel muito importante nessa vinda deles, que marcou com a antologia dos modernos poetas, além desses movimentos que eu falei, da revista Rumo, do Clube Rumo, e deixa eu ver, tem aqui a editora Rumo também. Em 1972 foi lançada uma outra antologia, que foi a Charda Misturada, por um grupo de amapaenses, que foi o Joy Edson, o Edson Montoril e o Raicunha. Então, essa antologia foi um marco, porque foi uma transição praticamente da vinda desses esses escritores, esses artistas de outros estados do Brasil, com já escritores aqui da terra, ou podemos dizer, escritores da gema, né? E eles publicaram uma antologia, um texto, uma produção textual, que tinha muito a ver com a realidade aqui do estado, com a cultura regional aqui do estado. Então, já foi um marco que aconteceu com o lançamento dessa antologia Charda Misturada. E a nossa maior referência na minha geração, que já entra Ricardo Pontes e outro, o Paulo Ronaldo, o Renivaldo Costa, o Jardim e tantos outros, já tínhamos como referência o Leão Zaguri. O Leão Zaguri, o Queca Cantuária, por quê? Porque eles estavam na mídia. E hoje ele está rodando o livro numa impressora. Olha o tamanho, desse tamanho, olha o que reduziu, né? A qualidade e a tecnologia. Então, geralmente te fala, hoje só não publica livro quem não quer, porque a facilidade é imensa. Como eu falei, para você chegar à imprensa oficial, você tinha que ter uma aproximação com alguém, para poder você publicar o seu livro. E, na época, quando você não publicava pela imprensa oficial, você fazia o livro artesanal. O artesanal, o Paulo fez muito isso, a Alcineia, eu, o Ricardo, a César ainda pegou ainda o final disso, né? O Paulo Ronaldo, o Jardim, Renivaldo. Então, o que a gente fazia? O Paulo aprendeu a mexer o PageMaker. Lá corria para a casa do Paulo. Lá. Paulo, olha, formata o meu livro nesse teu sistema aí, PageMaker. Haja o Paulo a trabalhar. Pois foi o Alciné que ensinou. E, às vezes, quando não dá para imprensar a capa na impressora, a gente levava lá na imprensa oficial para rodar a capa. Depois cortava e grampeava, colocava 2 grampos. Leia-se isso. Então, para vocês perceberem a nossa dificuldade, apesar de tudo isso, como o tema diz, existe literatura no Amapá? Existe, sempre vai existir, como o Alciné falou.